Na sequência, o aspirante Rampinelli fará a apresentação do artigo Sistemas de Controle de Fumaça para Edificações, finalizando o ciclo de palestras para esse primeiro dia de seminário. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou o aspirante Rampinelli e fui convidado para compartilhar um pouco aqui do artigo que eu escrevi para o seminário sobre sistemas de controle de fumaça em edificações. Esse artigo, só para deixar claro, ele é resultado do trabalho de conclusão de curso do curso de formação de oficiais, feito no ano passado, realizado no ano passado esse trabalho. E a pesquisa desse trabalho foi intitulada Sistemas de Controle de Fumaça em Edificações, proposta de instrução normativa. O trabalho completo pode ser acessado no portal da Biblioteca do Corpo de Bombeiros. Antes de dar início, também queria registrar o agradecimento aos militares que entusiasmaram para fazer para pesquisar sobre esse assunto, forneceram materiais ao Tenente Wagner, que disponibilizou materiais para pesquisar sobre isso, ao Tenente Coronel Coelho, que foi o orientador do trabalho, ao Tenente Coronel Alexandre Vieira, que participou de reuniões sobre o assunto, e ao Capitão Fregapane, que foi parte da banca de análise e contribuiu também com o trabalho. Dando começo, para contextualizar o assunto da parte do controle de fumaça, é sabido que o domínio sobre o fogo é o objetivo do homem e sempre foi objeto de muito estudo ao longo da evolução da humanidade. Ocorre que o fogo, que os incêndios ocasionam as perdas de vidas e de propriedades. Para esses casos, a prevenção surge como possuidora de grande apreço, grande respaldo pela opinião pública. O combate a incêndio, muitas vezes, ele é focalizado na minimização apenas das chamas, esquecendo-se dos outros efeitos da combustão, dos produtos da combustão, dentre eles a fumaça, que aparece como um dos principais por provocar reduções drásticas na visibilidade dos ambientes, nas rotas de evacuação, e o efeito disso é a grande dificuldade da evacuação dos espaços, ocupando as saídas projetadas e aumentando o pânico das vítimas. Não por acaso, um exemplo mais claro disso é o incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, em 2013, que teve tantas vítimas. Quanto à toxicidade da fumaça, ela contém componentes que, dependendo da quantidade e dos níveis de concentração, podem se tornar bastante nocivos à saúde humana e é causa de tantos danos e fatalidades às vítimas e também aos combatentes de um incêndio. Por muitas vezes a dificuldade respiratória ou a asfixia proveniente da fumaça. O Corpo de Bombeiros ele ainda não contém tratativas específicas com relação aos sistemas de controle de fumaça, porém a própria lei do Poder de Polícia, a Lei 16.157, ela inclui a exigência da previsão do sistema no projeto preventivo ou no plano de regularização. Lá no artigo 4º, parágrafo 2º, o projeto preventivo, ou o PRE, deve prever, de acordo com o tipo do imóvel e os respectivos riscos e ocupações, os seguintes dispositivos ou sistemas. Ele elenca uma série de incisos com vários sistemas que deve ter, e lá o último deles é o controle de fumaça. Então, essa defasagem com que a lei exige e a prática pelo Corpo de Bombeiros dá uma justificativa a mais para o desenvolvimento desse trabalho. Portanto, o problema da pesquisa é com base em estudos sobre a ação da fumaça nos incêndios e edificações, quais os principais aspectos e um sistema de controle de fumaça necessários para embasar uma normatização relacionada ao tema no Corpo de Bombeiros. Portanto, o objetivo desse trabalho é examinar como ocorre a ação da fumaça nos incêndios, entender ela melhor em edificações, verificando como pode contribuir o funcionamento desse sistema de controle de fumaça. A metodologia utilizada, a caracterização da pesquisa foi o método indutivo. O objetivo ela foi uma pesquisa exploratória, aplicada, quantitativa, descritiva, e as técnicas de pesquisa usadas foram as bibliográficas e documentais, consultando normas de outros países, a NFPA, a norma europeia. A partir daí, eu entrei na parte do desenvolvimento do trabalho, que trata, a princípio, para contextualizar sobre as características do fogo, dos incêndios, as formas de propagação da energia térmica, condução, convecção, radiação,
tudo para dar base para a geração dos produtos da combustão. São eles a chama, o calor, os gases quentes e a fumaça. A partir daí, além da toxicidade da fumaça, do número de vítimas que ela ocasiona nas ocorrências, foi abordado um estudo mais aprofundado sobre a dinâmica da fumaça. O movimento da fumaça, o engenheiro Telmo Bentano, ele caracteriza como ele é causado pelo diferencial de temperatura nos ambientes ou nos diversos níveis da edificação sob a ação do fogo. Com o aumento da temperatura da fumaça e dos gases, que ficando menos densos, sobem flutuando e se propagam junto ao teto dos ambientes. A grosso modo, é um resumo de como ela se comporta. O manual do Corpo de Bombeiros de São Paulo, de combate a incêndio estrutural, ele mostra uma figura que mostra o processo básico de formação dos produtos da combustão, com a entrada e saída de ar, para gerar o plano neutro, com a parte da fumaça. E a partir daí, tem um autor chamado Drysdale, que ele tem uma obra que fala sobre a dinâmica do fogo, que elenca 4 forças principais que contribuem para essa dinâmica da fumaça, que seriam elas: a força de flutuação criada diretamente pelo fogo, a partir do aumento da temperatura e da consequente variação de pressão, que provoca essa flutuabilidade da fumaça. A força de flutuação decorrente de diferenças entre a temperatura do ambiente interno e externo, é o que ele chama de efeito chaminé, que seriam em edificações mais altas, principalmente, isso fica mais claro, na tendência de formar o acúmulo da fumaça nas porções superiores da edificação. E isso também tem influência na diferença entre a temperatura do ambiente externo com o interno. Dependendo, em ambientes muito quentes e edificações com um ambiente interno com ar-condicionado, muito frias, esse comportamento ele pode mudar, ao invés de a tendência da fumaça subir, mas sim de ela arrefecer e descer, e o sistema tem que estar preparado para isso. Outro ponto da parte da dinâmica da fumaça que o autor levanta são os efeitos do movimento externo do vento e do ar. Por que isso? Porque eles influenciam na pressão do contorno da edificação. A maneira como o vento ele incide sobre as edificações, ela é bem difusa e ela gera pontos de menor e maior pressão, que aqui estão exemplificados com setas para indicar a maneira como eles se distribuem, mas é bem turbulento e difuso o movimento desse comportamento. E aqui dá para exemplificar a geometria das edificações e as edificações do entorno. Por exemplo, se tem um sistema instalado numa edificação e outra edificação é construída lá no lado dela, vai ter influência sobre a incidência do vento na edificação, que pode provocar com que as aberturas que tenha na primeira edificação não sejam mais tão eficientes quanto elas eram inicialmente. O último ponto destacado da parte da dinâmica da fumaça é quanto aos sistemas de tratamento de ar dentro do prédio. Hoje em dia, as edificações, principalmente de maior porte, já possuem sistemas de aquecimento, de condicionamento de ar, e tudo com dutos que são usados para fornecer conforto aos usuários. E isso tem que estar sincronizado com o sistema de controle de fumaça. Afinal, é por ali que a fumaça pode entrar e se dissipar muito mais fácil para os outros ambientes. Além disso, no artigo não tanto, só mencionei, mas mais no trabalho de conclusão de curso, existe também o comportamento do escoamento dessa fumaça, que ele conta com conceitos de mecânica dos fluidos, de camada limite, porque a fumaça não é um fluido linear, que dá para prever 100% do comportamento dela. Ela se comporta com um fluido não newtoniano, e no trabalho de conclusão de curso eu consegui abordar mais isso. No artigo, pela própria dimensão do documento ali, eu só apenas citei, né? Mas vale a pena ressaltar. Quanto propriamente aos sistemas de controle de fumaça, eles podem ser, a partir de alguns conceitos de estudiosos do assunto, ele pode ser entendido como um conjunto de dispositivos e mecanismos pensados para confinar ou orientar o fluxo da fumaça e gases provenientes da combustão,
expulsando-os dos espaços restritos ou confinados que originam os incêndios para liberá-los de modo controlado ao ambiente externo, além de manter o desempenho adequado dos compartimentos protegidos da fumaça. Fumaça boa é fumaça lá fora, né? Dentro não é boa. Quanto aos propósitos, a norma americana, ela elenca alguns pontos, até mais que esse, mas eu resumi nesses 4, seriam para inibir a entrada de fumaça em compartimentos protegidos ou a transferência dessa fumaça das áreas que ela surge, manter um desempenho aceitável dos ambientes que servirão de rota de saída até determinado tempo limite. Hoje em dia, o desempenho, a partir da norma de desempenho, os profissionais da área estão mais atentos a essa questão. Prover condições de acesso das equipes de emergência, para ter um padrão mínimo de atmosfera para o combatente poder entrar ali, e contribuir para a proteção da vida e redução das perdas patrimoniais. O foco do trabalho é discutir mais os fundamentos para poder embasar depois uma normativa relacionada ao assunto. Então, a partir da literatura que eu peguei ali sobre isso, das normas estrangeiras, normas nacionais também, que falam sobre o assunto, eu elenquei 7 fundamentos que daria para, a partir daí, desse entendimento, conseguir construir um documento que seja condizente com a necessidade do Corpo de Bombeiros e adaptado para a situação do mercado também. O primeiro deles é das trocas no fluxo de ar. As aberturas de entrada e aberturas de saída promovendo um fluxo. Uma edificação que conta com um sistema desse, ela não pode simplesmente ter os sistemas lá em cima, lá no ponto mais alto, onde acumula fumaça primeiro, e achar que isso apenas vai dar subsídio para a fumaça ser aspirada totalmente dali do interior e se dissipar. Ele precisa contar com aberturas na parte de baixo da edificação, principalmente, para gerar esse fluxo. Para, além do ar, da atmosfera com a fumaça, os gases quentes, sair, entrar um ar, digamos, limpo, para ocupar o espaço que essa fumaça estava ocupando. Um estudioso britânico, Logan, ele até bem exemplifica, por exemplo, quando queremos esvaziar uma garrafa de água, se ela está toda cheia, se a gente quiser esvaziar, virá-la totalmente para baixo, o fluxo de água vai ser bem menor do que se a gente colocar ele a 45 graus, porque quando a gente deixa ela de topo, ela não tem espaço para o ar entrar e ocupar o volume onde a água ocupava. E a 45 graus tu cria uma janela onde a água escoa para fora e o ar consegue entrar e ocupar esse volume. Funciona, eu testei. Esse é um ponto. Quanto à oferta de ar adequada para a quantidade de fumaça, nem de mais e nem de menos. Essa atmosfera aqui que entra na edificação, ela tem que ser adequada para a demanda das aberturas da edificação e dos equipamentos que aqui tem no sistema. Eles não podem nem ser muito robustos, muito potentes, e também não podem ser muito pouco, mal dimensionados. Porque, afinal, nós estamos trabalhando com a fumaça e isso tem o risco de influenciar, mexer no plano neutro da edificação, arrefecendo ele, ao invés do sistema funcionar para ajudar, para melhorar a condição da edificação, pode acabar prejudicando. Outro fundamento, outra diretriz que dá para se basear para construir uma futura normativa seria a existência das aberturas para a extração da fumaça. A literatura prepondera o consenso de que elas devem ser colocadas na parte superior da edificação, que é lá que a fumaça se acumula primordialmente e por lá ela tem a saída melhor. E os equipamentos feitos para isso, eles têm que funcionar de maneira sincronizada. Não pode, por causa de um foco de incêndio num canto de um galpão industrial, num canto de uma edificação, ser aberto todos os compartimentos, porque também o fluxo de ar que vai circular por ali, ele vai ficar turbulento e não vai funcionar da maneira como deveria.
Outro fundamento seria quanto à compartimentação e os acantonamentos. Compartimentação é um conceito que outras instruções normativas trabalham também, mas na porção superior das edificações, formando como se fosse piscinas de contenção, só que na parte superior, para justamente conter a fumaça e conseguir extrair ela de maneira mais otimizada. Como eu estava falando no fundamento anterior, é importante que tenham aberturas para o ar poder entrar e para ela poder sair, para que o sistema saiba o que está fazendo, não só abra simplesmente de maneira arbitrária. Outro fundamento seria o uso das grelhas, dutos e acessórios, que é mais atinente ao material que é usado para o sistema, que ele tem que ser preparado para suportar as condições dos gases quentes, da fumaça que por ali circulam. Outro ponto que seria interessante é os locais que precisam do sistema. A norma de São Paulo, uma norma bem extensa, ela é dividida em 6 partes. Numa delas ela trabalha quatro locais que seriam, digamos, principais para esse tipo de sistema. Seriam os espaços amplos, com grande